Muito boa tarde para você, está no ar o Tarobá Esporte. Hoje, quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2026. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia todos os dias. Tarobá Esporte chegando por aqui e hoje vamos falar de Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, nesta quinta-feira tem bola rolando pelo Brasileirão. O Atlético Paranaense recebe o Corinthians hoje. Vamos falar também de Libertadores da América, os times brasileiros começando essa jornada na competição continental. Por falar em Libertadores, quem joga hoje é o atual campeão da Libertadores. Eu estou falando do Flamengo, que tem um duelo contra o Lanús da Argentina. É o jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana. Competição essa que coloca frente a frente os dois campeões continentais da temporada passada. O Flamengo, campeão da Libertadores, pega o Lanús, campeão da Copa Sul-Americana. Então, hoje, jogo de ida, 9h30 da noite, lá na Argentina. Nesta quinta-feira, no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, o rubro-negro entra em campo pelo primeiro jogo da decisão. O técnico Felipe Luiz tem alguns problemas para escalar o time carioca. Ao todo, serão 4 desfalques para o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. Jorginho ainda não está recuperado de uma lesão na coxa e fica fora. Everton Araújo e De La Cruz disputam uma vaga. Plata, expulso na semifinal contra o Racing, recebeu 2 partidas de suspensão e também desfalca o time brasileiro. O Alacian, com dores musculares e em negociação com o Bragantino, que caminha para um desfecho positivo, é mais uma baixa. Já Saul segue em recuperação da cirurgia no tornozelo esquerdo. O time carioca contará com 2 retornos importantes. Pedro e Varela estão recuperados e devem começar a partida. Quando a gente entra no CT, tem na parede os troféus que o clube conquistou ao longo da sua história e a Recopa está lá, uma conquista. E sabemos que queremos colocar mais uma. Esse grupo sabe que temos que ir para conquistar esse título com todas as nossas forças. Até aqui, Flamengo e Lanús se enfrentaram em apenas 2 ocasiões. Na fase de grupos da Libertadores de 2012, um empate na Argentina por 1-1 e uma vitória por 3-0 do rubro-negro no estádio Newton Santos. Caso os placares se repitam, o time brasileiro conquistará a 2ª Recopa Sul-Americana de sua história. Flamengo, que já vivenciou uma decisão no ano de 2026, foi a final da Supercopa do Brasil diante do Corinthians. O Flamengo, inclusive, foi derrotado pelo Timão por 2-0. Agora tem a possibilidade de conquistar o primeiro título em 2026 na Recopa Sul-Americana. Falei que o Flamengo é o atual campeão da Libertadores da América. Inclusive, ontem começou a Libertadores da América de 2026 para os times brasileiros. Só que nessa segunda fase, a fase pré ainda da Libertadores, os resultados não foram bons. Quero começar falando do Botafogo. O Botafogo jogou fora de casa contra a equipe do Nacional Potosí, perdeu por 1-0. Então, jogo de volta na semana que vem no Rio de Janeiro. O Botafogo precisa de uma vitória por 2 gols de diferença para avançar para a terceira fase de grupos. Lembrando que o Fogão, quando ganhou a Libertadores da América em 2024, ele também vivenciou uma passagem pela fase prévia. Aliás, é o único time brasileiro que foi campeão da Libertadores passando pela fase prévia, buscando vaga na fase de grupos. Então, Fogão joga na próxima semana contra o Nacional Potosí da Bolívia, em desvantagem. O outro brasileiro que jogou ontem foi o Bahia. O Bahia, então, também foi derrotado pelo O'Higgins do Chile, 1-0, mesma situação, jogo de volta na próxima quarta-feira. O Bahia, então, precisando dessa vitória por 2 gols de diferença para avançar para a terceira fase, ou então vencer por 1 gol para provocar aí uma disputa de pênaltis. O ano passado o Bahia também passou pela fase prévia da Libertadores da América, mas conseguiu avançar, então, para aquele grupo que tinha o Internacional na Libertadores do ano passado. Eu tenho aqui uma tela também do chaveamento da fase prévia da Libertadores. No caso de Bahia e Botafogo, tem que passar por 2 fases antes da fase de grupos. Então o Bahia pega o O'Higgins, se passar, tem mais um mata-mata antes da fase de grupos, pega o Deportivo Táchira ou Tolima da Colômbia. Esses times jogam hoje o jogo de ida, e o Fogão tem o Nacional Potosí. Botafogo tem até um caminho, se desenha um pouco mais duro. Pega o vencedor de Barcelona de Guayaquil, o Argentino Júnior. Ontem o Argentino Júnior venceu por 1-0 fora de casa, jogo de volta na semana que vem. No caso do Barcelona de Guayaquil, o torcedor corintiano não vai ter uma recordação muito boa, porque no ano passado, na fase prévia, esse mesmo Barcelona eliminou o Corinthians antes da fase de grupos da Libertadores da América. Então o Botafogo tem esses compromissos para tentar chegar de novo à fase de grupos da Libertadores da América. Falei do Corinthians, o Corinthians tem jogo hoje pelo Campeonato Brasileiro, uma partida atrasada da segunda rodada, enfrenta o Atlético Paranaense 7h30 da noite na Arena da Baixada, em Curitiba.
A sensação de que André não era apenas mais um jogador fez o Corinthians renovar seu contrato antes mesmo dele estrear no profissional. Com vínculo estendido de 2027 até o final de 2029, passou a ter uma multa rescisória para clubes do exterior superior a 600 milhões de reais. Lateral direito de origem, se transformou em volante na categoria sub-17. E atuações como a de domingo, quando marcou o gol da vitória sobre o São Bernardo, vem tornando cada vez mais comuns perguntas sobre uma possível transferência para a Europa. Minha cabeça está totalmente aqui no clube, isso eu deixo para a diretoria, para o meu empresário, para essas pessoas que comandam isso e para mim é muito importante, né? Eu vejo as notícias, fico feliz. O jovem de apenas 19 anos vem chamando a atenção também pelos gols. Já são 4 em 20 partidas. Com aquele que marcou contra o São Bernardo, ele se igualou a Yuri Alberto na artilharia da equipe no Campeonato Paulista, com 2 bolas na rede. Antes, havia feito contra o Mirassol e Fortaleza no Brasileirão de 2025 e Ponte Preta na estreia do Paulista deste ano. Sinto nele assim, um garoto bem humilde, bem tranquilo, bem equilibrado e que tem potencial de crescimento ainda muito grande. Com o André, o Corinthians volta a campo nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Duelo contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Se vencer, o Timão subirá para a 5ª colocação e ficará somente 1 ponto atrás dos líderes Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Bahia. Há uma dúvida no ataque em relação a quem será o companheiro de Memphis, já que Yuri Alberto sofreu uma lesão grau 2 na coxa e não vai jogar nas próximas semanas. Neste momento, o treinador tem 2 atacantes de referência como Yuri no elenco, Pedro Raul e Guinegão. Conta também com Vitinho, Kaique e Dieguinho. Caio César faz parte da lista, mas está machucado. Breno Bidon iniciou a fase de transição física, mas não vai atuar no Paraná. Esse é um jogo muito difícil, a gente sabe da qualidade do adversário, é um campo difícil de jogar e a gente sabe que fazendo o nosso melhor a gente está mais perto da vitória. Agora é trabalhar ali e fazer os últimos ajustes para que a gente possa chegar lá e conquistar 3 pontos. 3 pontos importantes então para o Corinthians, nas palavras aí do Hugo Souza, mas 3 pontos também fundamentais para o Atlético Paranaense. Só para você entender, pessoal de casa, deixa eu mostrar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Tem aqui então a liderança de Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Bahia, todos com 7 pontos. O Atlético Paranaense hoje é o 5º colocado com 6 pontos. É o único time que tem 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, já que ele venceu os 2 jogos que fez até agora. Uma vitória do Furacão sobre o Timão hoje coloca o Atlético na liderança isolada, então, do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Furacão jogou no fim de semana pelo Campeonato Paranaense, tem também jogo decisivo no próximo domingo contra o Londrina, valendo vaga na decisão do estadual, mas o foco agora é tentar fechar essa 3ª rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. Depois tem aqui o Bragantino também com 6, Chapecoense 5, Mirassol tem 5, Coritiba 4, Flamengo 4, daí a outra metade da tabela de classificação com Botafogo, Corinthians, Grêmio e Vitória todos com 3 pontos, Atlético Mineiro e Remo 2, e a zona do rebaixamento depois de 3 rodadas tem 4 gigantes, Vasco, Santos, Internacional e Cruzeiro, então são os times que fazem parte do Z4 do Campeonato Brasileiro. Falei do Atlético Paranaense, Furacão quer sim a vitória diante do Timão. Quem falou a respeito da preparação para o jogo de logo mais foi o técnico Odair Hellmann. A palavra é equilíbrio, né? Ser uma equipe equilibrada dentro e fora do campo e progredir, né? Melhorar as coisas que a gente tem que melhorar estrategicamente para que a gente continue pontuando, que é muito importante. Mais um jogo dentro de casa para que a gente consiga fazer essa vitória. Então a gente trabalhou para isso. Claro que o Corinthians é uma equipe muito forte, acabou de ser campeão aí de 2 títulos. Nós jogamos com eles ano passado, sabemos a dificuldade que é o jogo, mas a gente também está melhor do que o ano passado, está mais consistente. Espera transferir isso para o jogo para que a gente consiga, dessa vez, que os nossos gols possam valer e que a gente consiga a vitória. Essa partida no Trabalho Esporte de amanhã. Gente, depois do intervalo, vamos abrir espaço. Atenção, mulherada, porque vem aí uma prova importante. Elas no asfalto, vai ser o assunto para depois do intervalo aqui no programa Tarobá Esporte. Estamos de volta com o Tarobá Esporte. Olha só, toda a brasa acesa e aquele pão de alho na mesa é sinal do verdadeiro sabor do churrasco brasileiro. Todos eles têm a receita original que traz o gosto dessa celebração nacional. Claro, estamos falando do pão de alhozinho e agora tem novidade chegando para acender ainda mais esses momentos. É a linha
todo churrasco. Então corre e aproveita pão de alhozinho aí na rede de supermercados da sua cidade. Toda a brasa acesa com pão de alho na mesa. É sinal do verdadeiro sabor do churrasco brasileiro. E só tem uma receita original para aproveitar com gosto toda essa celebração nacional. Pão de alhozinho, o sabor que acende todo churrasco. Pão de alhozinho, sabor que acende todo churrasco. Seguimos com o nosso Tarobá Esporte, mas agora vamos receber aqui o Luciano Carvalho, da Velho Oeste Eventos, porque teremos 2 fins de semana bastante agitados, mas hoje, especificamente, fala dos dias 28 de fevereiro e 1º de março, uma programação extensa no autódromo. Mas hoje, Luciano, fazer o convite para elas, porque vem aí Elas no Asfalto. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, amigos. É realmente segunda edição do Elas, né? Uma prova bem bacana, exclusiva para mulheres, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Então, a prova acontece agora, dia 28, não esse final de semana, no próximo. As inscrições estão encerrando agora, sexta-feira, no dia 20, né? São mais de 400 mulheres inscritas já, né, Luciano? Então, uma prova bem bacana. O ano passado teve uma adesão em massa também da mulherada, né? É uma prova exclusiva. Se você pegar algumas provas que a gente, misturado homem e mulher, a gente não tem esse público, né? E aí é só para mulheres, né? Então, uma programação bem extensa no dia 28, né? Quero convidar a todas para se inscrever, e aquelas que porventura não se inscreveram, não vão poder correr, enfim, que estejam acompanhando, né, Luciano? Para fazer essa inscrição, então, Luciano, qual que é o procedimento? Até amanhã? Até que horas? Até amanhã, meia-noite, né? Através do link que tem na nossa bio da Velho Oeste. Inclusive, a Tarobá tem um cupom de desconto, a Tarobá 20, né? Tudo em letra maiúscula, pode estar colocando lá para ter 20% de desconto. Então, amanhã até a meia-noite, ou direto no site da agendaoffroad.com.br. Bom, fim de semana, além do Elas no Asfalto, com o GP Cascavel de Ciclismo, uma programação extensa no autódromo. O final de semana ainda contempla o GP Internacional, né? Vai para a sua 6ª edição, a partir das 17 horas, primeira bateria, 19 a segunda e 21 horas a Elite, largando, né, com premiação a partir da meia-noite. No domingo já o Paranaense de Duatlo e também ainda a abertura do circuito de corrida de rua, né? Então, uma programação bem extensa e uma série de atividades aí para toda a família, que vai dar no Espaço Kids até uma praça de alimentação, uma feira com expositores, bem bacana mesmo. Para fechar contigo, circuito do autódromo, então, para a corrida Elas no Asfalto, é o sentido horário, então, diferente para as provas de automobilismo. Isso mesmo, subindo o bastião, né? Só para ficar bem claro. Luciano, muito obrigado pela tua presença aqui no Tarobá Esporte. Gente, eu vou me despedir aqui, mas eu deixar um convite especial para o Tarobá Esporte de amanhã, sexta-feira, que nós vamos falar do outro evento que acontece já nesse fim de semana, é o Verão Mais Cascavel. Ótima tarde para você, vem aí o programa Tempo Quente.